horror esse capítulo. Que horror! E aí eu fiquei, sinceramente, decepcionada. Olá, pessoal, tudo bem? Nós somos as primas da Bright Tracer e hoje vamos dar continuidade na leitura de Ulisses. Sim, de Ulisses, e que ainda não cansamos de ler. Exatamente! Ai, Quase que a gente começou a pensar, sabe? Porque a ah, gente tava trianimada naquele capítulo 13, faceiras, felizes, se divertindo, dando risada. E aí vem esse capítulo horroroso, não, ninguém que é merece. falando de coisas lindas, importantíssimas. Só que pra quê? Pra quê, Joyce? Fazer tanta confusão? Sério, sério, fala sério. Sério, vamos falar sério no começo e já pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o like, colocar o sininho aí, ativar para quando sair um vídeo das primas, porque não está fácil. Não está sendo fácil, não está sendo fácil. Ajudem as Gente, olha, primas a ajudar vocês. primeiro, tá, eu li, eu vou dizer que eu li, tá? Mas o capítulo foi a primeira coisa que eu fiz. Só que, sério, eu tava lendo e só pensando, como é que o Galindo vai explicar isso? Que explicação que ele tem pra me dar sobre isso? Sabe? Sim. Eu vou ler até o fim pra ver se eu capto alguma coisa. E tinha umas frases bonitas no meio, aquela coisa toda. Que, gente, que é aquilo? Aí eu li Olha, o Galindo e pensei assim, nossa, aconteceu tudo isso, que legal, não vi né? Que nada que bom. aconteceu. Eu praticamente perdi tudo de tão chato que eu tava achando. Foi o que eu fiz. Aham, aham. Eu comecei a ler, tive a mesma impressão que você. Falar, ah, não, né? De novo, não. Aí eu falei assim, bom, minha esperança era que no final, mais pro final, ou sei lá, em algum ponto, a gente voltasse pra cabeça do Bloom. Falei assim, não, ele vai voltar a gente pra um lugar gostoso. Ele vai voltar pra um lugar comum, que a gente já conhece. Mas Nossa, tipo, não. consciência dentro da cabeça do Bloom é agora barbada, barbada perto do resto. E também eu pensei isso no outro capítulo, ele mudou a linguagem de uma hora para outra. Eu disse, ele vai mudar. Sim. Por favor, muda. Por que tu tá fazendo isso comigo? Faça assim. Ó, Gente, e realmente é uma viagem. Aí tu é, vai lendo Galindo, o que que ele fez, que ele quis. Porque assim, ó, esse capítulo é sobre, tá? Isso isso. aqui não sou eu que falei, tá? Eu li depois, eu não pensei, ah, o Eugênio leu e já sabe tudo isso. Não. Assim, é sobre a fertilidade, sobre. Eles estão na maternidade, choveu, eles estão se escondendo, estão escondendo à noite. O Bloom tem aquela coisa que ele tem que dar tempo até chegar em casa, né? Ele não quer chegar, e daí já tá tarde da noite, ele entra na maternidade com a desculpa de ver a senhora Purefoy, que Uhum. tá naquele pior parto do mundo. Aí de quebra ele encontra uma enfermeira que era a ex-namorada dele, que tá muito bem hoje em dia, e ela não cumprimentava ele, então ele aproveita para fazer uma social com ela e tal. E ela diz que aquela realmente demorou muito, o parto demorou muito, e aí tem milhares de interpretações, porque assim, ele usa uma linguagem que é a linguagem de uma fertilização, onde ele é o espermatozoide, não Isso. sei quem é o lugar, é não sei o quê, uma óvula. Gente, assim, ó, e tipo, a linguagem seria uma linguagem usada para isso, para É, tudo, para é, significar esse ato, esse. a linguagem que ele, pelo que eu entendi, ele vai usar uma linguagem, ele vai fazer uma retrospectiva de linguagem, ele vai trazer uma linguagem para, assim, a linguagem inicial do começo, né, dos primórdios, seria os primórdios da língua inglesa, ou seja, né, então ele volta para trás ali em termos de escrita muito tempo para mostrar a evolução até chegar no processo de nascimento que vai ser o final do capítulo, ou seja, tudo para tratar desse mesmo tema, né, Malu, que é a mulher da concepção até o nascimento, né? Então, e para isso ele vai se utilizar de 32, né? Paródias ou os pastiches aí que a gente já falou da outra vez. E a linguagem é diferente em cada uma delas. Ou Exato. seja, estamos
cabeça explodindo. além da coisa que tem a coisa do nascimento da língua inglesa, né? Da É. língua que eles querem tal, não sei, língua inglesa, língua universal, que aí chega o feminino, que é a linguagem dos vikings, a linguagem mais afrancesada, que seria, não, seria o feminino, e o masculino seria o anglo-saxão mesmo. Uhum. Gente, assim, ó, na boa, eu não vou mentir para vocês. Se querem entender isso, boa sorte. Em primeiro lugar, boa sorte. Boa Em sorte. segundo lugar, tem que fazer um curso sobre esse capítulo. Tem. Você Aí sabe, tem a ó. parte do gado do sol, é chamado gado do sol, essa é a parte mais fácil, Sim. porque na Odisseia eles param, né, nessa ilha que tinha o gado, né, Uhum. e aí eles têm isso de matar esse gado, né, Uhum. o Mera é contra, mas o pessoal que tá com ele, né, Sim. mata e eles são castigados em função disso, É, né, todos morrem, só sobra ele, né? é. E É. o gado significava fertilidade e tal. Então, por isso que o nome do capítulo é Gado do Sol, e aí tem outras referências bovinas ao longo Sim. do capítulo. Mas é tudo isso. Isso, eles estão fazendo. Ele está fazendo uma história da língua, porque é o nascimento da língua, de uma língua que, sei lá, ele quer ser universal, não sei. Uhum. Ele quer também mostrar todo um ciclo de fertilização, onde cada personagem é uma faz o papel de uma coisa. E aí os mais freudianos de todos dizem que ele é a fertilização desde o início, porque o Uhum. Bloom é um falo, e o chapéu dele mostra que quando ele tira, assim, ó, céu é o limite, Viagem, galera. viagem, Céu é o viagem, limite. viagem. É, Ou seja, só céu para é o te limite. mostrar que se você tá com preguiça de ler a Odisseia, você tá, é um grande de um bundão, porque tá mais fácil, acho que ler a Odisseia do que ler esse capítulo do Ulisses, sinceramente. Pois é, isso aí cabe para mim aqui, para bundona aqui, Para nós que fica, ai gente, acho que difícil, não viu nada, não. Você que fala que é difícil, não viu nada. não vimos nada, não vimos Não nada. Vamos vimos fugir da nada, eu Odisseia que não é vi mais nada. fácil. Eu juro, assim, comecei a ler que nem a Malu. E falei assim: não, não vou quebrar. Porque assim, eu fiquei nessa esperança de que conforme fosse andando um pouquinho, ia melhorar. Mas não, não melhorava. Aí eu falei assim: não tô. Fiquei com raiva do capítulo, sabe? Eu li meio na força, assim, porque eu falei: eu tenho que ler. E eu falei Ódio. assim. Foi na força do ódio. Aí eu peguei e falei assim: acho que eu vou lá dar uma espiada no Galindo, né? Porque daí talvez fique menos chato. Eu falei: não, não vou, porque não fiz isso até agora, não é agora que eu vou fazer. Vou deixar para ver o Galindo no final. E terminei o bendito do capítulo meio que assim, odiando, né? Aí eu pensei, aí fui ler o Galindo. Falei assim: nossa, aconteceu tudo isso mesmo. Eu já tinha, Gente, eu tinha perdido a maioria das coisas. Se eu peguei uma coisa ou outra, eu não tinha. Bom, a gente vai falar, mas tem muita coisa que eu não tinha pego, tá? Do que o menino nasceu, isso eu peguei, tá, gente? Que nasceu que é menino, né? finalmente. Que é menino. Agora, muitas das outras coisas, eu simplesmente meio que acabou passando batida, porque por causa dessa. Eu juro que eu li assim já com uma certa raiva, sabe? De tá lendo, né? E, Podia ser pior, tá? Podia ser pior. será? O que você fala? Depois eu te contar uma história, mas completa aí o que tu tava falando. Não, depois eu fui descobrir, né? Porque daí eu li o Galindo, né? Eu acho que o Galindo até um pouquinho mais. Ele dá uma suavizada, eu acho. Mas esse cara aqui, desse guia aqui que tem aquele site na internet, esse Patrick Hastings aqui, ele falou pra mim, aí eu falei assim: ah, sabia. Ele falou que ele acha que talvez seja o mais difícil, né? O most challenge é o episódio aqui pra gente ultrapassar. E ele vira e fala: eu achei isso demais. Ele falou que talvez numa releitura você até considere não ler este capítulo novamente. Eu não vou ler. Certo que eu não vou ler esse capítulo Aí eu novamente. falei: alguém pra falar o que eu tava pensando. Quando a gente começa com essa história que é challenging, é difícil. É É difícil. difícil. É O cara não difícil. quer dizer, olha, isso aqui é difícil pra caramba, sabe? Desisto. Ai, é muito desafiador. Sim. Bom, galera, assim, o que eu disse que podia ser pior, porque o Burgess conta a primeira vez que ele leu Ulisses,
ele leu numa edição que eram 2 volumes. E aí Uhum. o cara emprestou para ele o segundo volume. Então ele começou pelo segundo volume. E o segundo volume começava por esse capítulo, Ó, sabe? Imagina tu ter contado. Pelo menos a gente começou pelo primeiro, aquele primeiro e segundo capítulo que são super legais, que a gente fica achando que vai entender tudo, né? uhum. Então a gente não teve. Poderia ter sido pior se a gente pegasse essa edição aí que o Burgess pegou. Porque Sim, ele também fala a mesma coisa. Isso aqui, sem dúvida, é a parte mais difícil, né? é. E é essa linguagem onde ele faz mais essa linguagem experimental, que ele quer fazer todos esses ganchos, assim, ele quer que tenha, tipo assim, seja uma celebração, uma fertilização, mas que vai indo dessa forma, assim, né? E aí ele fala também que você gosta que latim é o elemento feminino, Uhum. ainda não fertilizado, e daí o anglo-saxão representa masculino, e além disso tem essa coisa que ele vai contando, tipo, a história da linguagem, e ele vai, ao mesmo tempo que ele vai contando, ele vai fazendo que seja num timing de uma fertilização, Uhum. e aí ele fala também sobre o comentário do Stuart Gilbert, que foi o próprio cara que, para quem o Ulisses, o Joyce quis explicar o Ulisses, né? Uhum. Que ele diz que a série desses pastiches literários que vão seguindo são são imbuídas. Ele quis fazer uma coisa bem assim inteligente, assim, de referenciar os vários estágios do desenvolvimento embrionário. Eu nunca vou conseguir chegar a enxergar isso naquele texto, sabe? Não, também Eu vou não. ter que viver 1000 vidas para conseguir enxergar isso, né? Uhum. Sim, Então ele vai regressando a um estágio anterior da linguagem até chegar, né, num pastiche mais perto do atual. E assim, se não fosse complexo o suficiente, né, ele faz tudo isso pra gente, né? sim. E eu gostei da conclusão, sabe? Eu gostei da conclusão dele, porque é uma coisa até que a gente vem conversando, né? Uhum. Sobre essa questão de alta literatura, né, de querer fazer a coisa tão complicada e até que ponto esses modernistas não quiseram fazer uma coisa tão complicada. E eu acho que esse capítulo 12 ilustra bem a ponto de tu virar um escravo da linguagem. Porque Uhum. ao mesmo tempo que é super complicado de ler, deve ter sido complicadíssimo de escrever, né? É, o. De contar a história que ele quis contar, porque a história que ele queria contar era essa da. Ele teve lá, né? Teve lá, viu criança, a criança nasceu, foi difícil, ele viu a ex-namorada. E uma coisa que é importantíssima aqui, né? Que até a gente esqueceu no meio dessa loucura toda. Primeiro encontro dos dois, do Bloom e do Stephen. Isso, exatamente. É uma. É. Então, eu esperava, sinceramente, fiquei um pouco decepcionada, porque daí eu esperava, no mínimo, uma coisa mais que eu conseguisse entender melhor esse encontro, entendeu? Porque depois eu fiquei conforme eu fui lendo as interpretações e tal, e daí eu voltei em algumas partes aqui no original em inglês, que eu queria ter entendido melhor, porque eu queria ter percebido mais isso aí, e eu não percebi porque eu tava com raiva. Eu tava com raiva de ler uma coisa tão É, difícil, e aí eu não percebi, porque eu confesso que eu deixei a minha atenção meio que de lado só para correr mesmo até o final, sabe? Então, algumas das coisas que eu peguei, eu dei até uma grifada aqui na tradução, tá? Mas eu confesso que eu fiz uma leitura mais desatenta pelo fato de ter ficado já desde o começo do capítulo meio assim desanimada com essa questão da dificuldade, tá? Você falou que ele deve ter demorado para escrever, Malu. Segundo esse guia aqui, ele demorou 1000 horas para escrever esse capítulo, o nossa. Joyce, tá? Aí ele ainda fala assim, e nenhuma delas se torna esse capítulo particularmente legal de se ler. Ou seja, o cara também. Ou seja, ele ficou 1000 horas dificultando o nosso trabalho e não Esse. pensando em nos facilitar o trabalho, né? Uhum, Eu também, eu exatamente. fiquei meio, eu meio que dei uma broxada com esse negócio do encontro. Eu achava que o encontro ia ser mais legal, assim. Mas eu nem sei se de repente foi legal, só que eu, como tu falou, assim, já tava tão cansada e querendo correr com a leitura que nem me deliciei, assim, com o negócio, sabe? Eu acho que daí eu aproveitei um pouco mais vendo esses textos depois, entendeu? O Guia do Galindo e esse aqui principalmente eu achei bem interessante, que tem também no site lá, parte disso aqui, tá? Eu achei legal e daí olhar outra coisa. Bom, vamos falar de uma outra coisa aqui. O Joyce levou tão a sério que parece que tem 40 parágrafos esse capítulo que representa exatamente as 40 semanas de uma gestação, ok? O cara é tão
o cara é matemático. O cara é matemático. Cara é matemático. Ou seja, Não é? ele sacaneia nível hard, entendeu? Não é assim. Não é uma sacanagemzinha, é uma sacanagem nível hard, assim, entendeu? Coisa que demora pra gente captar o quanto cruel ele pode ser com a gente. Mas, enfim, deixa eu falar uma coisa da questão da tradução. O próprio Galindo fala isso, né? Vamos deixar claro aqui, eu achei difícil ler. Acho que mais do que o texto em si, talvez seja mais difícil ainda, porque se traduzir e colocar em termos de mudança aqui da própria linguagem que o Joyce faz no texto original, você já imagina que é difícil. Imagina você traduzir isso aí, tentando diferenciar no português, que é uma língua muito mais jovem, fazer isso daí. É praticamente impossível, é o que acho que o Galindo mais ou menos quer dizer quando ele está analisando esse capítulo em si. Então, eu acho assim, eu li algumas partes, né, depois, no original, e muita coisa ainda me faz pensar que o Ulisses é um livro difícil de se ler, claro, né, no geral, mas não não na língua, não por causa da linguagem, assim, claro, ele dificulta a gente ali no livro, no original, e na tradução, então, fico pensando, coitado do tradutor, qualquer ser ali que tenta traduzir isso aí. Me lembrou, Malu, do Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas. Fiquei pensando no coitado do tradutor que vai traduzir para uma outra língua, entendeu? Imagina o tradutor para alemão aí, Tati. Sim. Grande Sertão, o cara tem que traduzir Grande Sertão para alemão, né? E eles adoram, né? Adora, e eu já vi comentários assim de que o texto fica mais fácil pelo fato de você não conseguir. Realmente, quando você lê o Grande Sertão Veredas, a gente entende que ele é intraduzível, né? Assim, não dá para traduzir para outra língua, porque existe criação de palavras ali do Guimarães, né? Para muitas coisas que a gente vai, mesmo para a gente, no começo é difícil né, adentrar ali no mundo da linguagem dele, só que depois isso aí fica mais calmo. E eu imagino que aqui também o Joyce brincou muito com isso, né? Apesar de não ser a mesma coisa, mas ele fez muito disso e eu acho que ele dificultou muito, muito, muito a tradução para outras línguas, tá? Isso é uma das coisas que acho que afeta a gente também. Eu me senti realmente muito cansada em ler esse capítulo aqui, desanimada, para falar a verdade. Eu achei bem cansativo também. E eu tenho pensado bastante no Galindo. O trabalho dele não deve ser fácil. Sim. O trabalho dele não deve ser fácil. Sim. E é isso, né? Eu não sei o que eu falo nesse capítulo. Assim. Então, deixa eu contar algumas coisas que daí eu fui captando aqui nas coisas importantes. Não captei quase nada sozinha, tá? Esse é o ponto. Depois, quando eu li o Galindo e as outras coisas, falei, nossa, aconteceu isso. Daí eu voltei, fui ler no original, fui olhando umas passagens e tal. Falei, realmente, tá aqui, né? Mas eu mesmo deixei passar. A gente tem... O pessoal tá lá no hospital, né? Só fazer um resuminho, Malu, do que aconteceu. Eles estão lá no hospital, são 3... deixa eu ver, pegar minhas anotações para não falar besteira. São 3 estudantes de medicina, o Dixon, o Lynch e o Maiden. Tem 3 outros lá, o Lenehan, o Costello e o Crotters. E chega o Bloom. E temos também o Stephen lá, né? O Stephen também tá lá. Ou seja, tem os estudantes e tem os outros que estão só lá passeando lá no hospital. E todos estão bebendo, né? Pra variar. Beleza, né? Aí, hospitais aqui de Porto Alegre não tem essas coisas. Não tem bar. Tem bar, assim, mas é só umas comidas normais. Sim. Aí chega o Bloom, né? Pra aquela desculpa lá que a gente comentou, que a Malu falou aí no começo. Ele não quer ir, talvez, ir pra casa, porque tá enrolando, né? Até a hora de ir para casa, para esperar que a mulher dele já esteja dormindo. Tá cansado, né? Já teve andou bastante no dia dele, teve bastante fortes emoções no último capítulo com a mocinha.
E aí ele chega lá pra ver quantas anda o parto da mulher lá, que já estava 3 dias em trabalho de parto e ele estava realmente preocupado com ela. Então ele fala, por que não dar uma passadinha lá, né, e ver o que está acontecendo. E aí esses caras ficam lá conversando, enquanto a mulher tá lá em outro lugar no hospital dando à luz ainda, né, sofrendo. E aí eles começam discussões de sobre vários assuntos, né, Malu? Eles chegam a várias assim, discussões bem. Isso aí tudo estudando, né? Não, nunca tenho anotado ali Uhum, antes de ter. Esse aí talvez eu tivesse aproveitado mais se eu tivesse lido antes, Galido. uhum, Mas assim, eles começam a discutir um pouco sobre a questão, a dor do parto, o sofrimento. E aí vai mostrando o quão o Bloom é um cara legal, assim, que ele, mais uma vez, pensa na mulher, pensa na situação das mulheres. E aí também uma coisa que era normal, assim, usual na época, quando tinha que se optar entre a vida da criança e a vida da mulher, se optar pela vida da criança. uhum. É uma outra sacanagem, e é uma sacanagem a gente tem que fazer essa opção também, né? Porque, Sim. coisa terrível, né? Uhum, Então, assim, eles falam, aqui a arte, né, desse capítulo é a medicina. uhum, Então, às vezes, isso aí cai no colo de um médico, uma emergência, é uma coisa, claro, não deve ser uma coisa normal, deve ser uma coisa raríssima, né? uhum. Mas imagina ter que fazer essa opção e ter que fazer ela de supetão, assim, né? Sem Sim. pensar nisso antes. Então, meio que tinha uma regra, assim, nesse sentido. Uhum, E tem também a questão da namorada dele, né? Que ele revê a namorada e tal, vê que ela continua bonita e tal, e ela nunca teve um parto. Então, que também isso, né? Que a mulher às vezes sofre muito, né? Tem mulheres que não se recuperam, assim. Claro, hoje em dia a gente vê, né, na internet as mulheres que no terceiro dia já estão postando a barriga de tanquinho. Ok, ótimo, que bom para elas. Mas o normal não é isso, o normal é teu corpo mudar, a tua vida mudar, né? sim. Eu, pelo menos, eu tive só um filho e a dinâmica muda completamente. Mais ainda para a mulher, mais ainda naquela época, né? Uhum, Então, às vezes, a mulher não consegue se recuperar e não tem problema nenhum, né? O corpo da sim. gente muda, a gente não precisa ter. Se precisasse, ia estar ralado. Se eu precisasse ter um corpo de 20 anos, porque provavelmente eu vou durar 100 anos, eu não ia conseguir até os 100 anos. Então é É. isso aí, galera. Eu acho que essa coisa do Bloom é uma das coisas que pega. E tem negócio da filha dele. E Uhum, em determinado momento, isso aí achei bem assim, achei o Bloom muito tranquilo, sabe? Tenho certeza que se fosse meu pai, ela ia dar um soco no guri, né? A filha dele tá longe, tá nessa praia. Chega um guri que tava tendo, pelo jeito, um caso com a filha dele. Eu não sei se fica bem claro se eles chegaram a transar ou não transaram, mas ele tá atrás de preservativos para usar com a filha dele. E ele uhum, fica bem claro para ele que a menina que o guri tá é a filha dele. uhum. E ele fica ali de boa, assim, sabe? Aquele jeito Bloom de ser, assim, né? Mas, É no, tem várias tretas que ficam meio que invisíveis, né? é, Para o leitor comum. É no guia que eu acho que eu li, porque daí eu também não percebi nada assim. Que o Bloom é o cara que oferece e dá a camisinha pra ele, não é? Se não me Ah, engano, não é. sei. É, então. É. Eu acho que ele Daí, chegou a ser tão. Tá tão zen que chegou a fazer isso, mas isso aí acho que é porque eu li em é. algum lugar. Então. Mas Mas eu não isso é a melhor percebi. coisa, né? Isso é o que a gente faz hoje em dia. Não pode evitar, Sim. mas eu quero que tu tenha uma coisa, comece a tua vida sexual com segurança, Uhum, etc e tal, né? sim. Mas Então, aí, mas até muito recentemente toda essa não era assim, né? discussão aí deles ali, né, que a gente vê que o Bloom toma um lado das mulheres, né? Tanto por ele, eu acho que é por. E esse negócio desse rapaz aí que é o Bannon, que chega junto com o Mulligan, que tá falando da Millie e tal, e daí ele não sabe que é o pai, né, dela que tá ali, mas e toda essa questão de se quem vai preservar, se, né, se tiver em perigo o risco de vida da mãe ou do bebê e tudo, parece que o Bloom é o único cara ali que tem uma sensibilidade muito maior com relação às mulheres, né? A gente vê isso aí Exato. porque o cara é mais sensível, e daí eu acho que também essa atitude que ele tem quando ele escuta o rapaz falando da filha dele é que exatamente até uma forma de proteção da própria filha dele, ou seja, não vai nem engravidar de um babaca como esse aí, entendeu? Esse cara aí, né? Então Exato. eu acho que daí o Bloom, assim, ele parece meio aquele cara, né, sentadão ali que não vai, mas pra mim ele tá, talvez, né, que nem você falou, ele tá Ele é o anos verdadeiro luz à herói. frente, ele É, ele tá pensando pra frente, né?
Exato, ele tá anos luz à frente. Também eu acho que ele é um cara diferente, assim, um cara que realmente é mais. Eu acho que ele é o alter ego do Joyce. O Joyce devia ser um cara assim, né? Uhum, É um cara intelectual, com uma visão de mundo mais aberta, assim, uhum, mais pra época, assim, né? Mais de acordo. E também tem o fato da idade, né? Porque assim, ó, tu pode ser um bobalhão até quando tu é jovem, sabe? Talvez uhum, tu não seja, talvez tu tenha cura, né? O sim, brabo é tu continuar pensando assim, daquele jeito depois, né? E ele é, viu, e ele vivenciou a mulher, ele acompanhou um parto muito difícil, ele uhum, teve a morte do filho, ele teve várias experiências, ele teve filha mulher, né? Que eu acho que isso pega muito, né? Tu ter filha mulher deve dar uma sensibilidade maior, assim, pro homem principalmente, né? sim, Saber acompanhar o que que é. Às vezes tu tem uma irmã também, né? O que que é um ciclo menstrual, o que que uhum, significa. Eu acho que isso, assim, para quem tem, principalmente para quem tem irmã que cresceu junto, atenta a essas coisas, né? uhum, Atenta a essas coisas, porque é uma coisa que acaba, assim, para quem convive no dia a dia, né? É uma coisa que não vai passar batido, né? Tu sim, acaba convivendo, tu acaba vendo aquilo, e o dia que tu tiver uma mulher, tu vai saber que a mulher passa. Aquilo não vai ser uma surpresa pra ti, né? uhum, Porque por mais que tu saiba na teoria, assim, na prática, isso é uma das coisas que na prática fazem diferença, né? sim, Tu acompanhar, quando ela começou a menstruar, ela ficou assustada, a mãe dela também, não foi fácil de lidar, são coisas que a gente, né, vai se preparando, né, na prática. Então essa vivência o Bloom teve, né? uhum, E é uma coisa muito sensível, né? Então, na realidade, a sim, gente está falando do Bloom, mas a gente está falando do Joyce, porque ele colocou isso em mais de um capítulo, permeia todo o livro. uhum, Esse, apesar de não ter a fala da mulher ainda, né? Permeia essa coisa do feminino, permeia todo o livro desde o início, né? uhum, sim. E Tanto do desejo, todas as fases da mulher, né? E falando, você falou aí, só faltou você finalizar com chave de ouro, falando que o Joyce e o Bloom aqui, aparentemente, eles estão ficando velhos, eles estão ficando sábios, eles já são sábios antes de ficarem velhos, né? Que é o nosso famoso Rei Lear Exato. lá. E o Renier não. O Rei O Lear não bobo do ficou, Renier, né? Ele não ficou. Né? A idade nem sempre traz sabedoria, mas isso, nesse caso, sim, né? sim. E eu acho E, que o Joyce retrata isso também sendo ele. uhum, Stephen Bloom, ele é, mostra, ó, a pessoa pode evoluir. Eu já fui aquele sim. cara que. E ele fala, por exemplo, aí a gente vê, né, nesse capítulo tem algumas coisas que a gente pode ver que o Stephen ainda tá sofrendo com a morte da mãe, né, porque desde o começo do Ulisses a gente vê isso aí ser uma coisa recorrente quando a gente está em contato com o Stephen, né, dele tá sempre pensando e revivendo isso daí. E o Bloom de ter perdido o pai e o filho, né, o filho em maior, e aparece muito mais pra gente, mas ele também perdeu o pai. Então aí a gente pensa assim, bom, o Bloom é que nem o Shakespeare, né? Ele perdeu o pai e o filho, né? E assim, isso aí volta pra gente, aquela questão de da gente interligar as leituras e de Shakespeare estar aqui também, mais uma vez presente aqui no livro, né? Todas as leituras que a gente faz, mas aqui também mais presente, até porque a gente já até teve a felicidade de discutir um capítulo quase só sobre Shakespeare, né, Malu? Aqui no Ulisses, então isso aí é muito legal. E é exatamente isso, assim, de a gente começar a ver agora que o Stephen e o Bloom estão juntos, né? Finalmente eles aparecem juntos. É até essa visão, essa ação meio paterna do Bloom com relação ao Stephen, que ele tá vendo que ele tá muito, né, ele tá sofrendo, ele consegue ver o sofrimento no Stephen, ele consegue ver que ele precisa de uma ajuda, né, a questão da tempestade, que a gente vai ver que começa a chover forte, e tem os trovões e os raios ali, e o Stephen tem medo, e o Bloom vai lá falar para ele, acalmá-lo, falar que é só uma coisa, um fenômeno natural, né? Ou seja, ele tá se aproximando ali do Stephen porque ele sente que ele precisa dessa Um pai. proximidade ali, de um pai, exatamente. Né? E ele é um cara que admira o pai do Steven, né? Ele Uhum, admira, só que ele se deu conta que. E não, ele não, a gente deu conta que
que tá faltando, até porque o cara também tem seus problemas, mas que tá faltando agora que ele tá em contato pela primeira vez, né? Uhum. Contato direto com o Stephen, ele tá vendo que tá faltando uma figura paterna ali. Sim. E essa parte é muito legal. E foi bom que tu lembrou do capítulo 13, porque daí a gente vê como vale a pena ler esse livro, apesar desses capítulos mais difíceis. E Sim. como é importante, Tati, bah, agora que tu tava falando assim, eu tava te ouvindo e pensando, bah, como é importante ter esse encontro, né? Uhum. Esse encontro alimenta a leitura para mim. Sim. Porque provavelmente, se eu estivesse lendo sozinha, eu ia estar brigando. Talvez ia estar lendo mais rápido e não gostando, sabe? Uhum. Sim. E não aproveitando, sabe? E a gente tá aqui lendo toda semana um capítulo, vem conversa, e nessas conversas. Tipo, agora eu gostei do capítulo 12. Gostei de ter lido, De ter entendeu? lido. É. É, Sim, gostei de ter lido. eu acho assim, até que por isso que eu briguei assim com o capítulo. Eu falei, eu vou ler, porque depois eu vou ler mesmo o guia e aí eu vou ver o que aconteceu. Mas eu fiquei assim, não tive a paciência de ficar prestando atenção para tentar catar migalha ali no, sabe, no meio daquele texto difícil. Isso foi o que eu fiz, tá? Então eu tô falando sinceramente aquilo que. Porque eu realmente fiquei de saco cheio. Falei assim, não, sacanagem. Tava indo, né? Depois de tantos altos e baixos aí, quando a gente chega nessa parte aí que, né, começa, fala assim, agora vai ser legal, vai começar, né? Realmente, o que vai acontecer? Afinal, já são 10 horas da noite, a gente já espera que o Bloom encontra o Stephen e o que vai acontecer, né? E aí eu Sim. fiquei, sinceramente, decepcionada. E eu acho que é por isso, Malu, você falou tudo. A gente precisa. É muito importante ler esse livro assim em conjunto. E acho que mais importante para nós, a gente tá tendo. A gente vir aqui falar, sabe? Porque eu acho que às vezes, mesmo em grupo, eu acho que eu ia ficar assim, não, que saco, tem que. Ou eu ia ler mais rápido e passar, assim, sabe? Não, muito bom isso. E sobrevivemos, né? Assim. Estamos indo para a reta final do. Sabe o que eu tava vendo daí os comentários do Inglesinho sobre esse capítulo, e daí ele fala, e eu pensei e falei assim, putz, esse cara é muito bom, o Joyce, o cara, ele dobra a gente mesmo. Por que que é tão difícil esse episódio, Malu? Porque é um parto difícil, Malu. É um parto. A gente entrou, e você imagina, a gente demorou. O capítulo não podia ser fácil, o capítulo não podia ser rápido, ele tinha que ser doloroso, ele tinha que. Ainda mais porque tá falando do parto da outra que já tá lá 3 dias, já, coitada, em trabalho de parto. Então, você imagina. E não é isso mesmo? Ele ainda põe 40 parágrafos para fazer exatamente a ligação com 40 semanas. Ele faz a gente ter um parto para ler esse capítulo. A minha gestação foi tranquila, mas o parto foi um parto mesmo. E Então, olha que não demorou 3 dias, foi só um. ele Foi um fez. dia assim, que eu esqueci, eu simplesmente esqueci, porque era um troço tão. Eu acho que eu nunca senti tanta dor assim, um troço Então, e não é bem isso que lembrado. acontece, Malu? Não foi isso que aconteceu com o capítulo? Eu comecei a falar assim, tava difícil, hein? Mas muito. E aí, no final, a gente leu os guias, é claro que era. E depois, agora não tá tudo bem, a gente até esqueceu que foi tão ruim E foi assim, tão ruim assim, é verdade. não é? Agora conversando, passou aquela dor. Passou. Eu fico com dó de quem não consegue fazer leituras sem ficar catando tudo, sabe? Sim. Porque Ulisses não é um livro Porque daí vai para desistir, isso. né? Não, não é assim. A não ser que a pessoa queira, assim, fazer tipo aquele grupo que tá há 20, 30 anos lendo o livro. Sim, sim. Que também deve ser uma experiência muito legal, né? Uhum, sim. Mas se tu não tem um grupo, tipo, ali é um grupo grande, cada um vai catando, vai conversando. Eu acho que é muito difícil tu querer catar tudo. Desse capítulo 12, olha, tem que ficar assim, bem de 14, Malu, boa. você já até voltou aí no. Até já voltou. É que eu tô com medo de acabar esse livro. Aí, eu sei que eu vou ficar com saudades, mas aí, assim, bato. E outra coisa, tu colocar uma meta, assim, eu quero entender cada milímetro e eu vou colocar uma meta. Daí é a chave do insucesso. Sim, sim, sim. Não tem como. Não, não tem. Assim, eu vou uma semana ler esse capítulo e. Não. Ó, vamos falar só do final do capítulo, tá? Então, ela finalmente dá luz a um menino. Mais um, né? Porque ela já tem 9 em casa, né? 9 filhos, né?
E aí nasce mais um. E aí eles saem, resolvem sair. Nisso já tá todo mundo mais pra lá do que pra cá. Parece que o Stephen é o que tá mais bêbado de todos, né? Só por fato de curiosidade, aquele dinheiro que ele ganhou de manhã, que ele foi o Gastou. pagamento dele, ele não gastou tudo, mas o pessoal que faz aí as contas parece que falou que ele já gastou, em comparação com 13 shillings, ele já gastou, mais ou menos. E que seria em torno de uns US$ 200 há um tempo atrás, às vezes com correção de hoje já é até um pouco mais, tá, minha Pode gente? ser mais. Ele já praticamente torrou US$ 200 só na manguaça, hein? E eles Ele tem R$ 10.000 até agora, nem acabou o dia. nem acabou o dia. E eles resolvem sair para ir pro pub. E tem que ir rápido porque são 10 para as 11 e os pubs naquela época tinham que fechar às 11 horas. E eles saem então, todo mundo correndo, para tomar mais Pra uma me ou duas levar. rodadas, né? E o Bloom vai junto na leva aí, né? E só que aí o Bloom, o Bloom até hoje estava tomando só ele até foi servido de cerveja, né, no meio aqui do episódio, mas ele deu um gole e depois passou a cerveja pro do lado ali, deu uma encheu a caneca do companheiro de lado ali. O Bruno E tava sóbrio. o Bloom tá sóbrio ainda. E o parece que alguém também ali já passa mal ali no caminho ou ali no pub mesmo. A galera tá começando a ser bem irlandesa. Olha, sinceramente, acho que para encarar um capítulo desse só bebendo, viu, Malu? Pois é, amiga, talvez esse seja o meu maior erro, eu não bebi. Né, então. Vamos. Então, Agora, ó, vamos ficar na fiquei esperança de que o feliz. próximo. Estamos chegando na reta final, minha gente. Já são 11 horas da noite, né? Final desse episódio. Vamos ler agora o próximo, é o episódio 15. Não tenho. Não vamos dar spoiler, também não sei se é fácil, se não é fácil, mas nesse ponto aqui eu já não acho que talvez vai Eu acho, aparecer coisa muito fácil, sabe? Então, é fácil não deve ser, mas pelo menos a gente sabe que a gente ultrapassou o mais difícil. Pelo menos é o que as outras leituras de apoio estão nos dizendo. mas você não se sente meio enganada, Malu? Porque quando a gente leu o terceiro, falou assim, nossa, esse aqui é onde a maioria das pessoas já param, blá blá, porque é muito difícil, não sei o quê. Eu falei, oba, passamos uma barreira, né? Aí, aí ficou ainda assim, né? Vai, 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 vai. Então eu fico pensando, será que teremos Eu alguma acho que outra coisa mais tranquila aí? Eu acho que vai, porque, tipo assim, sempre que tem um difícil, daí vem mais facilzinho, né? Ele vai, dois fáceis, um difícil, dois fáceis, A sua mais escala ou do que é menos fácil e assim. difícil já mudou, viu, Malu? A gente já mudou, já não tem mais. É, a gente muda. Ele fala uma hora no capítulo, né, que o ser humano ele é meio camaleão, assim, e vai se adaptando. É Uhum, verdade. é verdade. Mas, ó, Ah, saímos saímos, ilesos. sobrevivemos, Se você conseguiu sobrevivemos. ler esse capítulo, esse episódio, comemore, você é um vencedor. Eu consegui, eu comemorei, Eu apesar vou dos comemorar, eu pesares. não comemorei, mas amanhã eu vou sair comemorar isso aí. Isso, tem que Hoje comemorar, não dá Malu. porque hoje tem que trabalhar, e amanhã tem que trabalhar, mas depois é sábado. Isso, tem que comemorar. Todo mundo merece. Aqueles que chegarem no final serão os vencedores. Ai, Então tá, galera. Até o próximo vídeo. Tomara que mais animado que esse. E seguimos. seguimos, vamos nessa. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.